Que a graça e a paz de Cristo estejam com vocês. Antes de orarmos, eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus com vocês e convidar o seu coração a um momento de reflexão profunda. Às vezes você se sente como um lobo solitário no meio da multidão. Mesmo cercado por pessoas, conversas e compromissos diários, existe dentro de você uma sensação silenciosa de estar caminhando sozinho. Você está presente fisicamente, mas emocionalmente distante. Você responde, sorri, continua, mas por dentro há um vazio que ninguém percebe. Um peso que não se explica facilmente. Uma solidão que não nasce da ausência de pessoas, mas da ausência de conexão verdadeira. Talvez você esteja rodeado de gente todos os dias. Ainda assim, sente que ninguém realmente entende o que se passa dentro do seu coração. É como estar em todos os lugares e, ao mesmo tempo, não pertencer a lugar nenhum. Como falar e não ser ouvido. Como existir e não ser visto. Essa sensação vai se acumulando silenciosamente, até que o coração aprende a se fechar para não se ferir mais. O lobo solitário não nasce assim, ele se torna solitário ao longo do caminho, depois de perdas, depois de feridas profundas. Ele aprende que nem toda presença é abrigo, que nem todo grupo é seguro, que nem toda palavra carrega a verdade. Então ele se afasta, não por desprezo, mas por cautela, não por frieza, mas por sobrevivência emocional. Assim são muitas pessoas hoje. Pessoas que já foram abertas, intensas, disponíveis. Pessoas que já amaram sem reservas, confiaram sem medo, se entregaram por completo. Mas que, depois de tantas quedas emocionais, aprenderam a se recolher. Aprenderam a observar mais do que falar, a ouvir mais do que explicar, a carregar suas dores em silêncio para não sangrar novamente. A palavra de Deus nos lembra, em Salmos 34:18, que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Mesmo quando você se sente distante de tudo e de todos, Deus nunca esteve distante de você. Ele se aproxima exatamente no momento em que a alma se sente mais cansada. Existe um tipo de solidão que não aparece nas fotos, nem nas redes sociais, nem nas conversas superficiais. É a solidão de quem se sente incompreendido. De quem carrega pensamentos profundos, mas não encontra espaço seguro para expressá-los. De quem prefere o silêncio porque cansou de não ser entendido. Esse é o território do lobo solitário, vivendo entre muitos, mas caminhando sozinho por dentro. Mas é exatamente nesse silêncio que algo profundo começa a acontecer. O isolamento força o olhar para dentro. Ele revela fragilidades escondidas. Ele confronta verdades que antes eram abafadas pelo barulho. No silêncio, a alma começa a se reorganizar, começa a perceber o que ainda dói, o que ainda precisa de cura, o que ainda precisa ser entregue. A Bíblia mostra que o silêncio nunca foi um lugar de abandono, mas muitas vezes um lugar de encontro. Moisés estava sozinho no deserto quando ouviu Deus chamá-lo. Elias estava exausto, isolado e com medo quando ouviu o sussurro suave do Senhor. Jesus, mesmo cercado por multidões, escolhia se retirar para lugares solitários para orar. Ele sabia que a força verdadeira nasce no secreto, não no aplauso. Jesus mesmo disse em Mateus 11:28, "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Esse convite não é para multidões barulhentas, mas para corações cansados, para almas silenciosas, para lobos solitários que continuam caminhando mesmo feridos. Talvez você esteja vivendo exatamente esse tempo agora, um tempo em que Deus permitiu o afastamento. Um tempo em que algumas vozes se calaram para que você pudesse ouvir a dele. Um tempo em que você não tem energia para se explicar, nem vontade de se justificar. Um tempo em que falar dói mais do que ficar em silêncio. E isso não significa que você esteja perdido. Pode significar que você está sendo preparado. Deus, muitas vezes, usa o isolamento para nos curar sem distrações. Para nos ensinar a depender menos da aprovação das pessoas e mais da sua presença. Para nos lembrar do que diz Isaías 41, "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus." Mesmo quando você se sente invisível no meio da multidão, Deus te vê claramente. Ele vê suas lágrimas silenciosas. Ele entende suas orações confusas. Ele conhece seus pensamentos cansados. Deus não se assusta com o seu silêncio, nem se incomoda com o seu recolhimento. Ele está trabalhando exatamente aí, onde ninguém mais alcança. Onde só ele entra, onde só ele toca.
É importante lembrar, esse tempo não é eterno. O isolamento é uma estação, não um destino. O lobo solitário atravessa esse período para se fortalecer, amadurecer e aprender a discernir melhor. Deus não te criou para viver desconectado para sempre. Ele está preparando conexões mais saudáveis, mais verdadeiras, mais alinhadas com quem você se tornou. Talvez você não precise estar em todos os lugares. Talvez precise apenas descansar a alma, respirar com mais calma, permitir que Deus cuide das partes que você não consegue mais explicar. Como diz Salmos 62, 1, somente em Deus a minha alma encontra descanso. E agora eu quero te convidar a permanecer comigo para uma oração. Uma oração profunda por você, pela sua caminhada e também pela sua família. Senhor Jesus, neste momento nós colocamos diante de Ti cada pessoa que se sente como um lobo solitário no meio da multidão. Pessoas que seguem em frente em silêncio, carregando dores antigas, feridas escondidas e um cansaço que poucos percebem. Visita agora esse coração cansado. Toca onde ninguém toca, cura onde ninguém vê, acalma pensamentos agitados, silencia medos antigos. Entra também, Senhor, na vida dessa pessoa e na vida de sua família. Visita seus lares, seus relacionamentos, suas histórias. Onde houve rejeição, traz acolhimento. Onde houve abandono, traz consolo. Onde houve palavras que feriram, traz cura. Onde houve confusão, traz paz. Onde houve cansaço, traz descanso para a alma. Fortalece quem está fraco, sustenta quem está desanimado. Levanta quem pensa em desistir. Ensina que a solidão de hoje não define o amanhã, que esse tempo é processo, não sentença, que até o silêncio pode ser um instrumento de cura nas tuas mãos. Conduz no tempo certo a conexões verdadeiras, a pessoas que somem, não que machucam, a relacionamentos guiados por sabedoria, respeito e paz. Guarda também cada família representada aqui, trazendo proteção, união, provisão e esperança dentro de cada casa. Nós confiamos em Ti, mesmo quando o caminho parece solitário, mesmo quando a alma está cansada, mesmo quando nos sentimos como lobos solitários no meio da multidão. Caminha conosco, cuida de nós e renova nossas forças. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.